Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Título da nossa aula de hoje, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Mas antes de adentrarmos a aula, quero fazer um convite para você, para que você venha se inscrever no nosso canal do YouTube, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. É simples e rápido. Ao receber o link do nosso vídeo, tanto no Facebook como também no WhatsApp e no Instagram, clique no link, ele vai abrir. Quando ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique lá, assista lá 2 ou 3 minutos, se puder inteiro. Deixe um comentário, dê um link e toque o sininho. Compartilhe também com os seus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Peçam para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos à nossa aula de hoje. Como disse, título é a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Jó capítulo 11, versículo 4, é possível auto se justificar diante de Deus? Jó 11, 5, 6. Quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Jó 11, 7, 8. Quem pode desvendar o mistério de Deus? E Jó 11, 9, 10. Quem poderá impedir os planos de Deus? Jó 24, 5. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. Jó 20, versículos 6 e 7. O ímpio, porventura, desaparecerá? Essas são indagações e perguntas do patriarca Jó nos debate com os seus amigos. O nosso textuário está baseado em Jó, capítulo 11, versículo 18, que nos diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática diz que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Quanto a isso, não há dúvida, pois a palavra de Deus diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo, seja o sol, a chuva, as boas coisas ou as más coisas. A grande diferença que nós aprendemos pela palavra de Deus é que o justo irá para o gozo eterno no céu e o ímpio para o tormento eterno quando ele morrer. Então essa é a grande diferença entre ser justo e ser ímpio. Texto de base para a nossa aula de hoje, Jó capítulo 11, versículo 1 ao 10 e Jó capítulo 20, versículo 1 ao 10 também. Nos diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Zofar na Amatita e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? São perguntas. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria que é multiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais complicada é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ela destruir, encerrar e juntar, quem impedirá? Essas são
algumas das indagações e perguntas que Zofar faz a Jó. E agora nós temos a resposta de Jó no capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Noanita, e disse, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Né? Então a indagação de Zofar continua com perguntas, né, dentro da sua teologia. Porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem posto sobre a terra foi, que Deus é soberano? O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão, onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele, ao seu lugar. Seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurará a sua fazenda. Então nós temos aí uma teologia engessada, mentirosa, não verdadeira, né? Que esse suposto amigo de Jó indaga a ele quando Jó está passando pelo maior sofrimento da sua vida, não por ser um ímpio ou pecador, mas simplesmente por ser fiel a Deus e por ser falsamente acusado por Satanás e Deus permitir que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, até mesmo nos bens, saúde e família, mas provando que Jó era fiel não pelo que Deus dava, mas Jó era fiel porque era fiel a Deus, não importando o que acontecesse. Parece que Jó já tinha ouvido as palavras de Abacuque, a qual ainda não havia sido dita, pois Jó é o primeiro livro da Bíblia, muito antigo, mas Jó vivia exatamente o que Abacuque viveu e o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas da malhada não produza, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Então Jó se alegrava no Senhor em todos os momentos da sua vida, até mesmo na tribulação. É uma grande lição para a minha vida e para a sua vida, porque muitos hoje servem o Senhor quando tudo está bem, quando o sapato aperta, quando há problemas, muitos infelizmente abandonam o Senhor. Muitos são exatamente como Satanás disse a Deus a respeito de Jó. Servem apenas pelo que Deus pode dar. Mas Jó não, servia a Deus independente da situação. Nesta lição estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó. Já aprendemos, né, sobre os dois. Essa vez falaremos sobre Zofar. A tese que este último defende é de que o justo não passa por tribulação, qual já dissemos que é mentira. Ou seja, para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima. Essa teologia já esteve muito presente em nossos pais. A ideia de que o sofrimento é de toda nova, só para quem está em pecado. É uma tese, na maioria das vezes, também defendida pelos supostos pregadores de prosperidade. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tem ausência de problema e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles. Uma firme convicção de que Cristo passa junto. Essa é a grande diferença. Quando os discípulos estavam no mar, bravio, né? Quando o barco estava para ir a pico, quando a tempestade veio sobre eles, Cristo estava no barco.
numa delas, e na outra ele foi ao encontro deles. Então, passar por tribulação, passaremos, como os discípulos passaram, mesmo que Cristo esteja no nosso barco, mas com uma certeza: não iremos sucumbir diante da tribulação se continuarmos confiando em Cristo. Introdução. Nesta lição de hoje veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Jó capítulo 11, versículo 20. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Eliefaz e Bildade, a qual estudamos nas últimas 2 aulas. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário dos seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar o seu ressentimento contra o patriarca Jó. Ele o acusa de se levantar contra a soberana sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus, como se Jó houvesse se afastado de Deus. Tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Essa era a tese de Zofar e é a tese da maioria, como eu disse, dos pregadores de prosperidade, né? Eles dizem que se estamos enfermos é porque não temos fé. Se somos pobres é porque não temos fé. É porque não estamos agradando a Deus, o qual a palavra de Deus nos ensina totalmente ao contrário dessa tese diabólica. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Então as palavras de Zofar é dura a Jó, a compará-lo como um jumento que não tem entendimento, a não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria, ignorantes e sobre as coisas de Deus. Então, capítulo 11 de Jó, versículo 12, versículo 2, versículo 3, versículo 5 e 6 e versículo 4, né? Zofar derrama toda a sua fúria sobre a pessoa de Jó, como se Jó fosse realmente ímpio e pecador, o qual, já dissemos e voltamos a reafirmar, não era verdade. Ao contrário, foi a fidelidade de Jó que o colocou nesta situação. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó 11:4 e Jó 9:21, 10, 7. Criam também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo deste, então não haveria dúvida que ele ficaria contra o patriarca e ao seu favor. Olha a tese de Zofar: caso Deus debata contigo, Deus ficará contra você e ficará ao meu favor. Então Zofar achava que Deus estava com ele nas suas palavras de acusações a Jó. Nesse embate, Deus revelaria a Jó o segredo de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Era o que imaginava Zofar. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Jó 12:2 e agora por Zofar. Esse, justamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo
representante do verdadeiro saber. Era eles que entendiam tudo sobre o sofrimento de Jó nos seus discursos, nos seus embates. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Jó capítulo 13. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Então Jó diz aos seus amigos, vocês inventam mentira, são médicos que não valem nada, ou seja, médicos que não saram, médicos que não curam, ao contrário, trazem mais dores para a alma. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Jó capítulo 13, versículo 3. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficariam ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto, que sonda os corações do que são chamados pelo nome do Senhor, pois esse não vê como os homens vê. 1 Samuel 16, 7. Os homens, nós vemos o que está na nossa frente, o que os nossos olhos conseguem enxergar, mas Deus, ele vê o coração. Foi o que ele disse a Samuel na casa de Jessé, quando Samuel, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo profeta, quase teve os seus olhos enganados pela aparência bonita, bela dos filhos de Jessé. Deus falou, esses não são os homens que eu me provi para rei. Mas quem era então o rei? Era o menor, era o abandonado, era o que estava cuidando das ovelhas que foi chamado. E quando chegou, o Espírito de Deus foi sobre ele. Então, Samuel ungiu rei na presença de seus pais e de todos os seus irmãos. Zofar estava olhando a aparência física de Jó, o sofrimento de Jó, mas não conseguia enxergar o coração de Jó. Tópico 2. A conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13 e 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e que por isso a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral, ou seja, que ele se arrependa. Zofar, portanto, congrama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Conduta correta. Jó precisava ter conduta correta. Ele achava que a conduta de Jó estava errada. Na verdade, é a tese dele que está errada. Jó precisava ter oração. Ele achava que Jó não tinha oração, ao contrário. Jó tinha muita oração. Jó era sacerdote da sua casa. Não só orava por ele, como orava por todos os seus filhos e fazia sacrifício. E ele também achava que Jó precisava renunciar ao pecado. Mas Jó não tinha pecado, né? Como renunciar ao pecado se não havia pecado? O próprio Deus havia dado testemunho, no capítulo 1, versículo 1, a Satanás. Viste meu servo Jó, homem reto, fiel, justo e que se desvia do mal. Então, as 3 teses, né, para a restauração de Jó, defendida por Zofar, não eram verdadeiras, porque Jó já havia cumprido todas elas. Jó não estava sofrendo por pecado escondido. Jó estava sofrendo por ser fiel. E Deus mostrou isso ao diabo, a Satanás. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desse rito
trazia consigo o poder de conferir o favor divino, o que não é verdadeiro, né? Senão poderíamos comprar Deus, né? Com falsas orações, com falsos arrependimentos, né? Não há como. Deus, ele conhece o nosso coração. Não importa o que estejamos passando, não importa a situação que estejamos vivendo. Deus sabe o que é a nossa vida e sabe exatamente o porquê passamos por tribulações. Na verdade, isso é o que se conhece hoje como legalismo religioso. Pessoas que acham que podem agradar a Deus com a sua aparência, né? Com as suas orações prolongadas, né? Com uma vida aos olhos das pessoas como a melhor. Como os fariseus, né? Que aparentavam ser religiosos, né? Saduceus, heveus, a qual Jesus disse que por fora eram bela viola, mas por dentro eram pão bolorento, eram peçonhas, eram cobras venenosas. Então, esqueçamos um pouco a aparência e vivamos a realidade do nosso coração. É aqui do nosso coração que procede o mal e o bem. É do nosso coração que bendizemos a Deus ou amaldiçoamos a Deus e os homens, tá? É possível negociar com Deus? É uma pergunta. Não, não. De jeito nenhum, eu já respondo. Mas vamos à aula. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Jó capítulo 1, 9. Essa foi a acusação do diabo, quando o diabo disse a Deus. Pois o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas da prosperidade em troca de sua obediência. Satanás disse a Deus, quando Deus disse, viste meu servo Jó, fiel? Satanás, o que ele disse? A Deus, lógico. O Senhor cercasse ele de bem, o Senhor desse tudo o que ele quer, quem não serviria o Senhor assim? Essa foi a indagação de Satanás. E Zofar está querendo levar Jó exatamente a isso. Negociar com Deus. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Mas Jó não negociava a sua fé. Jó era realmente fiel, não importando a situação que ele passasse. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Capítulo 12 e 13. Porque são muitas coisas acontecendo sobre a vida do patriarca Jó. Seus supostos amigos estão acusando. Não basta o diabo que havia acusado falsamente diante de Deus, agora os seus amigos, aqueles que eram para ser o seu ombro, aqueles que eram para ajudá-lo, está, na verdade, jogando ele para baixo. Qualquer um, na situação de Jó, entraria realmente em desânimo, pois ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Olha a indagação que Jó dá após as inúmeras investidas do diabo usando seus amigos. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia que sua integridade, por isso, não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um pregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessa circunstância? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta:
Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó, capítulo 14, versículo 14. Viver nessa terra? Não, pois não há reencarnação. Mas viver eternamente para Deus, sim. Pois a Bíblia diz que nós que estamos mortos, né, na vinda do Senhor, né, ou os que estão vivos, irão ter os seus corpos transformados e viveremos para sempre com o Senhor. Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Exortação à humildade e ao arrependimento. Zofar foi insensível até aqui, a ponto de ser ríspido em seu tratamento com Jó. Mas ele não entregou os pontos em relação ao seu antigo amigo, como se fosse um caso perdido. Ainda existe a oportunidade de Jó recuperar-se da sua terrível condição, visto que ele está certo de que algum pecado cometido por Jó é a raiz da sua condição e que o sofrimento de Jó resulta desse pecado. A resposta é simples. Jó deveria estar aberto e humilhar-se em relação ao seu mau procedimento. Isso exige reparação, inclusive uma preparação própria do seu coração, para colocá-lo no relacionamento correto com Deus. Estende as suas mãos para ele. Subentende-se a ele em súplica e oração para remover a iniquidade de sua vida e de seu lar. Jó 13, 14. Essa era a indagação de Zofar a Jó, que Jó se arrependesse, que Jó voltasse a Deus. Quando isso for feito, Zofar dizia, Jó estará apto a levantar o seu rosto sem mácula, porque terá sido perdoado. Sua vida será mais radiante e alegre do que antes. Todas as causas do medo serão removidas, e em seu lugar haverá segurança e esperança em sua vida. Zofar pede para ele olhar em volta. Muitos acariciarão o seu rosto. Significa muitos procurarão o seu favor. Só que essa teologia de Zofar é bonita. Mas se estivesse falando realmente com um pecador, se estivesse falando com alguém que realmente estava com o pecado escondido, com a vida toda desarrumada, que não era o caso de Jó, né? Não era o homem, não era o próprio Jó que estava dando testemunho dele, de fidelidade, era o próprio Deus. E não era qualquer um, era ao diabo. Deus estava dizendo que Jó era fiel. Então Jó não precisava fazer nada dessa suposta teologia de Zofar, porque Jó já era fiel. Capítulo 3. Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante, o que nem sempre é verdade, tá? O ímpio, nós veremos aqui ainda no decorrer desta aula, muitas das vezes ele morre na sua impiedade e vive uma vida longa de gozo e de prosperidade aqui. A grande diferença que veremos e já falamos do ímpio para o justo é na eternidade. Um vai para o gozo eterno e o outro vai para o lago de fogo, para o inferno, para o tormento eterno. Na verdade, ele repete o que seus outros amigos já haviam muito dizendo. O versículo 12 a 14 do capítulo 20 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ele pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Jó capítulo 20, versículo 14. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Jó 20, 18. Nem sempre isso acontece. Está errada essa teologia. Nós vemos apenas Zaqueu fazendo isso, né? E alguns outros. Mas pela Bíblia, só Zaqueu restituiu tudo aquilo que havia roubado.
Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Jó 20, 27, 29. Isso aqui está certo em tese. Mas punirá quando? Aqui pode ser. Acontece. Mas a punição de Deus para o ímpio será a separação de Deus. Será o lago de fogo e enxofre. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência, como já falamos, porque nem sempre isso acontece. Muitas e muitas das vezes, o ímpio morre em prosperidade, goza a vida aqui com muitos bens. Só irá sofrer quando partir daqui. Temos o exemplo do rico e Lázaro. O rico morreu em prosperidade, Lázaro sofria. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o tormento, que pedia: Pai Abraão, permita que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Permita, Pai Abraão, que eu volte para avisar os meus irmãos. Aquele rico que viveu uma vida de gozo quis fazer missões muito tarde. Quis voltar quando não podia voltar mais, porque após a morte não há como voltarmos mais. Hebreus 9:27 diz que após a morte segue-se o juízo. Não há reencarnação, não há retorno, não há comunicação com os mortos. Se queremos ser salvos, se queremos a salvação, se queremos ir para o céu, a oportunidade é enquanto estivermos nesta vida. Não há outra solução. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre precisa acontecer conforme descrito. Porque vive os ímpios e envelhece e ainda se esforçam em poder? É uma pergunta. Jó 21:7. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Jó, capítulo 21, versículo 8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar neste versículo, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, descem à sepultura. Jó capítulo 21, versículo 13. Em paz descem à sepultura, mas só a sepultura. E após a sepultura? Nós sabemos muito bem o que está reservado para o ímpio, para o diabo, para o falso profeta, para o anticristo, para todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida do seu nome. Então, viver uma vida de prosperidade não garante a salvação, como também viver uma vida de miséria, de sofrimento, não nos levará ao inferno, ao contrário, pode levar ao céu. Se o nosso coração for justo, se o nosso coração for sincero e se nós agradarmos a Deus. Então, prosperidade ou não prosperidade não é o checkmate do céu e nem do inferno. Tanto o ímpio como o miserável, o rico, o próspero ou não próspero, pode ir ao céu ou ao inferno. O que diferencia na vida dos dois é o seu coração, as suas atitudes aqui nessa terra. Já Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Jó 21:8. Parecia, não é uma afirmação verdadeira de que vive, né? Porque há muitos que têm milhões, mas não conseguem colocar, né, a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Além de terem vida longa, eles passam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar no versículo a qual nós já citamos, que é Jó 21:13. A verdade vem à tona,
A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45, tá? Então o ímpio pode ter chuva, pode ter sol, pode ter prosperidade nessa terra, como o justo, tá? Só que aqui nessa terra, nesse plano terreno. Agora, partindo daqui, aí a coisa é diferente, tá? Aí só quem realmente entregou a sua vida ao Senhor, só quem realmente viveu a sua vida na esperança do Salvador, Jesus, ou na fé em Deus, como os patriarcas, né? Como os profetas, né? Encontrará a salvação, o deleite da eternidade. Após a sua grande declaração de fé, em 19, 25, 27, Jó consegue alcançar um grau marcante de serenidade. Mesmo depois das conclusões mordazes do discurso de Zofar, ele não reage com o mesmo tipo de tensão emocional que caracterizava os seus discursos anteriores. Nesse capítulo, ele começa a pensar mais claramente acerca das questões levantadas em vez de gastar suas energias em erupções emocionais que descreve seu sofrimento e frustração. No ciclo de discurso, a preocupação de Jó era como de fato de sentir que Deus havia se tornado seu inimigo. Em seguida, ele foi esmagado ao perceber que seus amigos desertaram a ponto de se colocarem contra ele. Mas agora o discurso de Zofar faz com que Jó assuma uma posição positiva em relação aos argumentos de seus amigos. Ele contradiz esses argumentos com evidências práticas. Ele contrasta que a prosperidade e a retidão não andavam invariavelmente juntas. Também fica evidente pela observação da vida que a maldade nem sempre é castigada. Então, o ímpio pode morrer na sua impiedade, né? Pode não receber a devida punição em vida, né? Pode passar desapercebido pela justiça do seu país. Mas uma coisa é certa, ele não passará desapercebido pela justiça de Deus, porque Deus é justo e ele julgará a todos conforme a sua justiça, e cada um receberá conforme a sua demanda, conforme as suas ações que foi realizada nesta vida. Isto não resta-nos dúvida. Conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa ou patriarca, porque eles não sabiam o que estava acontecendo com Jó. Eles não sabiam do embate do diabo com Deus. Eles não sabiam que o próprio Deus havia dito ao diabo que Jó era fiel. Então eles estavam filosofando e falando apenas em palavras, sem o verdadeiro conhecimento, ainda que ele se achasse autoconhecedor. Deus, nesse episódio, chega ao limite. Os acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus, nesse episódio, chega ao limite de desespero e desesperança, porque todo mundo estava o acusando. Então, ele chega a um momento de desespero, que é o que nós vemos aqui, aonde ele faz comparação da árvore, aonde ele faz comparação da sombra, aonde ele faz comparação de coisas que vêm e desaparecem. Mas por quê? Porque ele estava no seu limite. Quando nós chegamos no nosso limite, muitas das vezes agimos como Jó. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador, que era exatamente o que Satanás queria.
Satanás já havia dito a Deus que quando Jó fosse provado, ele negaria o seu nome e blasfemaria na sua cara. Foi o que Satanás disse a Deus. Aí Deus disse, vai lá, tira tudo de Jó, toca na sua saúde e você verá que ele não me negará. Quem ganhou? Deus, porque Jó não negou. Jó não blasfemou diante de Deus. Ele se angustiou, ele rasgou a sua veste, ele chorou, ele se angustiou, ele pediu que até mesmo o dia do seu nascimento fosse riscado, saísse do calendário, que ninguém lembrasse o dia que a sua mãe deu à luz. Sim, mas tudo isso normal, dentro de uma questão de sofrimento. Qualquer um de nós agiríamos exatamente como Jó agiu, mas sem pecar contra Deus, sem blasfemar contra Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos dê a sabedoria, a força de Jó para vencermos o diabo, para vencermos os falsos amigos que nos acusam injustamente. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, toque o sininho, envie aos seus amigos, irmãos em Cristo, peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Para você não vai custar nada, é rápido, né? E você está nos ajudando a levar uma palavra de esperança àqueles que precisam. Nosso canal é bem diversificado, né? Temos matérias na área da família, pois somos palestrantes na área da família. Temos matérias apologéticas em defesa da fé, temos mensagem, temos louvores, temos trabalho com as crianças e toda semana nós temos a escola bíblica dominical como essa, uma semana antes dela acontecer na igreja. Amém? Deus abençoe.